Para fazer esse projeto, eu já trouxe para vocês o molde e ele tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, ao adquirir, você vai imprimir e vai conferir esse guia de medidas aqui. Ele precisa medir 3 por 3 para o seu molde estar no tamanho correto. Então, aqui são as duas partes que a gente precisa para montar esse estojo de fichário. E aqui na mesa eu já trouxe algumas coisas já adiantadas para vocês. Então, para o corpo dessa peça, a gente vai cortar o molde e vamos precisar de uma parte para frente e outra parte de trás, já estruturada na manta. Então, aqui eu estou usando um tecido de linho que eu já estruturei na manta, já fiz um quilt reto e eu cortei de acordo com a medida do molde. Eu vou fazer isso tanto para a parte externa quanto para a parte de forro. Vou precisar de um zíper. O zíper é com aquela regrinha que a gente mede a distância que tem aqui e diminui 3 centímetros e faz o acabamento que tem aqui do lado. Além disso, você pode estar utilizando aplicação nessa peça. Aqui eu trouxe a aplicação do coração. Então, o que eu fiz? Eu copiei o desenho que eu tenho aqui do coração com lápis no papel termocolante. Fui lá no ferro, no avesso do meu tecido e passei, de acordo com as instruções do fabricante, esse termocolante. E aí, com ele assim, agora a gente vai recortar ele em torno, dessa forma aqui, e a gente vai aplicar novamente aqui em cima, tirando essa película. Ele fica com um lado aqui, olha, meio brilhosinho. Alguns têm até uma colinha que segura. E você vai aplicar aqui de acordo com o que você já tem no molde. Então, você vai fazer isso 3 vezes. E para você aplicar, você vai precisar passar no ferro novamente para cola aderir nessa parte aqui. Ficando assim, olha, dessa forma. Então, agora a gente vai separar porque a gente vai voltar pegando esses corações novamente lá na máquina. Aí, a gente vai precisar da lapelinha que vai prender esse estojo no fichário, que é esse molde que você tem aqui. Para fazer essa lapelinha, você vai precisar de montana 1.4. Então, você vai pegar um pedacinho de montana, no avesso dela, você vai riscar essa lapela. Você pode usar o lápis 2B, 4B ou 6B para fazer esse risco. Aproveite e já marque também, ó, esses furinhos, porque vai ser onde que ela vai segurar no seu fichário. Fez a marcação? Agora você vai pegar uma placa de corte, um estilete e uma régua e vai cortar essa lapelinha pelo lado avesso. Aonde tem a curvinha, você arredonda com a tesoura. E como isso aqui é um corte a fio, para a gente tirar todas essas rebarbinhas, a gente pega o isqueiro e dá uma selada. E agora ela tá pronta para ir lá para a máquina para ganhar um pesponto do lado para ficar mais bonita. E para fazer o pesponto em torno dela, eu vou usar a linha de poliamida na parte de cima e uma linha de costura da mesma cor na parte de baixo. Assim que sai da máquina, a gente sela a linha. E aqui eu fiz o pesponto à volta para ele dar um charmezinho nessa lapela, mas não é obrigatório. E ela vai ficar assim. Como a gente já tinha marcado atrás os furos, eu vim com o alicate e já fiz a furação com esse alicate aqui, olha. E aí ela vai ficar assim, olha, prontinha para ser colocado no estojo de fichário. Então, vem para a máquina comigo, porque agora a gente vai montar esse estojo, que é fácil e rápido de fazer. Nós vamos começar por essa parte aqui, porque eu preciso prender esse termocolante na frente do estojo. Quem me acompanha sabe que eu gosto muito do bordado rústico, então aqui você pode usar o bordado rústico, você pode usar o caseado, você pode usar o ponto palito, você pode usar zigue-zague da sua máquina, enfim, você pode fazer o bordado que você quiser para prender esse aplique aqui nessa peça. Eu vou usar o bordado rústico, então eu vou usar uma linha de costura marrom, porque eu quero que ele se destaque aqui, e aí é só fazer costuras em torno 2 ou 3 vezes, como se fosse uma criança desenhando, uma coisa totalmente sem cuidado para que fique certinho, né? Ele fica dessa forma, então perceba que eu não tive tanto cuidado em fazer todos na mesma direção. Eu vou repetir isso com os outros. Bordado rústico pronto, agora a gente vai começar a montar o estojo. Eu vou começar pela parte da frente, vou posicionar
o coração virado para baixo, porque ele vai ficar em pé assim, olha, no meu fichário, ele vai abrir pelo lado de cá. Então, eu preciso colocar o meu zíper para fechar para cima. Então, eu posiciono o meu zíper para cima, acho o meio do zíper e o meio também aqui da parte da frente do estojo. Posiciono direito com direito, faço a costura de segurança. Venho com o tecido de forro, coloco direito com direito aqui, alinho tudo e faço a minha costura encostando o calcador na cremalheira do zíper. Vou rebater somente o meu forro, então eu vou abrir aqui, ó, e vou passar minha costura somente no forro. Vou colocar para baixo e vou repetir da mesma forma com a outra parte, ó. Coloco direito com direito, acho o meio aqui, pique com pique, alinha tudo direitinho para não ficar torto, faço a costura de segurança e venho novamente com o forro. Direito com direito, alinho tudo e faço a minha costura encostando o calcador na cremalheira do zíper. Coloco direito com direito, agora eu alinho aqui, olha. O meu forro com o meu forro aqui, para que ele case a costura e fique bem bonito, alfineto. E aí, agora eu preciso encaixar a lapelinha. Então, a lapelinha, eu vou precisar entender como é que o meu estojo vai ficar. Meu estojo vai ficar aqui, né? A lapela eu quero que ela fique aqui, correto? Então, eu preciso tombar minha lapela assim, olha, direito com direito aqui. E aí, eu coloco em cima. Se eu quiser, posso fazer uma costurinha de segurança antes, ou então eu já posiciono aqui e já prendo. Agora a gente faz uma costura toda a volta, deixando a abertura aqui, pra gente poder desvirar a peça. Agora a gente desvira a peça e agora aqui a gente faz o fechamento. Pode ser com ponto invisível, com uma costura na máquina ou com uma colinha pano. E olha só que gracinha que ficou, aqui eu coloquei só uma fitinha para ajudar a puxar o cursor, porque fica mais fácil. E assim ela já tá linda, tá simples, mas tá bonita. Só que eu não me aguento, né, gente? Aí fui lá, olhei na minha caixinha de botões, vi os botões de coração, acabei decidindo em colocar eles aqui. Então, com agulha e linha, eu vou prender esses botões aqui no meio e depois, em torno desses corações, eu vou fazer uma costura de alinhavo. E é assim que fica o resultado final, do jeitinho que eu gosto, bem rústico, bem country. Então, aqui, olha, eu tenho o alinhavo em volta, os botõezinhos de madeira e essa lapelinha. Atrás tem a minha etiqueta, né? E a gente pode posicionar ele da seguinte forma dentro do fichário. Então, aqui eu tenho um fichário grande, onde eu guardo os moldes, né, que a gente disponibiliza aí para vocês, alunas, e ele vai encaixar aqui. Então, essa furação que tem do lado de fora é onde a gente vai encaixar para o fichário maior, tá vendo? Olha, ele vai encaixar aqui e ele vai ficar presinho aqui, podendo carregar o fichário para onde quiser, sabendo que a parte de estojo vai estar aqui dentro, presa junto com as folhas, né, enfim, para quem estuda. E eu fiz também a marcação para o fichário menor. Então, gente, quando eu fui fazer esse cálculo aqui, eu fui buscar saber sobre essas questões aqui da furação. Então, pelo que o rapaz da papelaria me contou, isso é meio que padrão. Esse aqui é o fichário de 19 por 24,5, então ele ficaria dessa forma, ele encaixaria aqui. E esse aqui é o maior, e a medida dele aqui é maior. Então, por isso que ele tem 4 furações aqui, mas eu sugiro que se você for fazer aí, dá uma conferida para ver se vai estar batendo com o seu fichário essas marcações. Como vocês viram, esse aqui foi o passo a passo que a gente ensinou no vídeo. Ele foi feito com bordadinho rústico, botãozinho de madeira, uma peça bem bacana, que se você tirar essa parte aqui, ó, também dá pra fazer um estojinho muito fofo, mas a proposta é pra colocar no fichário. Eu trouxe também uma outra sugestão pra vocês, olha, que é um lápis, um botãozinho ali de coração. E quem me acompanha sabe que eu amo os retalhos e eu fiz em retalhos também. Então me conta aqui embaixo, vai fazer um igualzinho ao meu? Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber, já deixa aquele like que só você sabe dar. E se fizer, poste e nos marque com a hashtag #EuViNoByFeTelier. Assim eu vou saber que você viu aqui, aprendeu com a gente e que gostou. Então é isso, gente. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!